Aleluia. Esta é uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Deus, Ele te chama, Ele te convida nesta manhã para você confiar nele, confie no Espírito Santo. Veja bem, quando a palavra de Deus diz, sede perfeito, né? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. A palavra perfeito quer dizer completo, né? Perfeitos são os que amadureceram. Amém? Não é pesado para nós, né? Ouvirmos esta palavra e a gente ter assim, um pensamento de que é impossível a gente chegar na perfeição. Sim, a perfeição é para mim, é para você, porque Jesus é perfeito. Cristo é perfeito. Amém? Ele é a própria justiça de Deus. E se ele está em nós, olha só, se Jesus Cristo habita em mim, habita em você, então você é perfeito. Amém? Glória a Deus. Então, quando a palavra de Deus diz, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, lembra que ele clamou, né, em João capítulo 17, ele clamou ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. E nesse capítulo ele tinha um objetivo de pedir ao Pai que ele santificasse os discípulos, a mim, a você, na palavra que é a verdade. O objetivo de Jesus clamar, orar dessa maneira, era justamente para esse propósito, para que nós chegássemos a esta perfeição. Amém? Quanto mais você deseja Deus na sua vida, a pessoa de Jesus na sua vida, você dá atenção a Ele. Lembra que ele falou para a igreja de Laodiceia, né? Nós pregamos ontem, né? E a igreja de Laodiceia é a igreja hoje. É a igreja de hoje, a qual o Senhor Jesus vem buscar, né? Então ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, e ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. É justamente o que nós estamos falando. Ele diz, eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Amém? Então, você procurar estar em intimidade com o Espírito Santo, confiar no Espírito Santo, é você querer Deus na sua vida, mais dele na sua vida, e cada vez mais você morrer para si mesmo, né? Então, perfeitos são os que decidiram amadurecer. Veja bem, está ao teu alcance? Faz sentido isso, né? Faz, né? Está ao meu alcance? Está ao teu alcance ser perfeito, porque perfeito é Cristo. Amém? Então, quanto mais você deseja dele, você se agrada dele, você quer ele para você, entendeu? E aí você chega na perfeição, porque ele é perfeito. Glória a Deus. Então, quem não morrer com Cristo nunca vai compreender a sabedoria de Deus. É isso que nós queremos ver em Gálatas, não, 1 Coríntios, né? Capítulo 2, que nós vimos aí, né? Capítulo 2, versículo. Deixa eu ver, 1 Coríntios, capítulo 2, deixa eu ver qual o versículo primeiro que a gente vai começar, né? O apóstolo Paulo, ele começa falando desde um aqui, ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando, né, o testemunho de Deus, não fui com sabedoria de palavras, amém? Ou de sabedoria de palavra, ou seja, não fui com sublimidade de palavras. Eu estou com uma outra Bíblia aqui, né? E essa versão aqui é muito mais simples. Eu vou querer uma versão aqui da Raquel. Quando estive com vocês, irmãos, não usei palavras eloquentes, Isso. de grande sabedoria, para lhes apresentar o mistério de Deus, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Fui até Amém. vocês. Glória a Deus.
Então, ele estava falando, exaltando aqui a sabedoria de Deus. Essa está em primeiro lugar. A sabedoria de Deus está em primeiro lugar. Então, ele deixou de lado a sabedoria humana. Nada saber entre vocês. Tipo, não fui para uma faculdade, não fui buscar conhecimento humano, entendeu? Eu estou aqui, é como ele estava dizendo, eu estou aqui para apresentar a vocês a sabedoria de Deus. Amém? Então, versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus. Então, ele estava apresentando um evangelho, né? Uma palavra que vem da parte de Deus, que é a própria sabedoria de Deus, que não tem nada a ver com o conhecimento humano. E é onde ele buscou, né? E está aqui. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, confie no Espírito Santo. E perfeitos, quem são os perfeitos? São aqueles que amadureceram, amém? Em Cristo, no conhecimento de Deus. Quem não morrer, né? Quem não morrer com Cristo, nunca vai compreender a sabedoria de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele queima o orgulho, amém? Na minha vida, na sua vida, né? Ele ele não vai deixar você, olha só, da mesma maneira que você chega na presença dele. Não. Ele vai queimar, ele vai derrubar todas as nossas pretensões, todo o nosso conhecimento humano, toda a nossa arrogância, né? Todo o nosso, a maneira da gente pensar, né? Que não agrada, não se alinha, né? À maneira de Deus. Então, o Espírito Santo, à medida que a gente está na presença de Deus, a gente busca em oração, busca a presença de Deus, né? Em adoração, a oração em línguas, vai fazendo com que o orgulho seja queimado, o orgulho da nossa parte, né? O orgulho no nosso coração. Amém? E o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz aqui, ele não apresenta para você, ele não vai te apresentar um diploma. Amém? Ele vai te apresentar com um coração quebrantado. É isso que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Amém? O Espírito Santo, ele não nos apresenta um diploma. Amém? Ele vai nos levar a um coração aquebrantado. Ele vai nos apresentar um coração aquebrantado. É o que nós vemos em Gálatas capítulo 5, né? Andar no Espírito vai restar para você o quê? Os frutos do Espírito na tua vida e na minha vida. Amém? Andar no Espírito vai nos levar a viver dos frutos do Espírito, a depender desses frutos, a viver destes frutos. E é o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui. Amém? Ele diz assim, olha, irmãos, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Então, versículo 6, na verdade, entre os perfeitos, agora eu quero a versão aí, né? Essa versão 6. Contudo, quando estou entre servos de Cristo, já maduros, falo com palavras de grande sabedoria, porém, não aquela sabedoria que é daqui da terra, nem aquela sabedoria que apela para os grandes homens deste mundo, que estão condenados a perecer. Ao contrário, nossas palavras são sábias, porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para o nosso benefício antes do princípio do mundo. Amém? Você entende? Então, às vezes nós ouvimos mensagem, nós ficamos naquela mensagem de pregar para o povo, né, para as pessoas, o que elas têm que fazer, como elas têm que ser, né?
Você está entendendo? Mas quem nos leva a ser, a fazer, a se tornar, é o próprio Espírito Santo. Então, se nós não buscarmos, né, como nós já viemos pregando, né, uma série de mensagens sobre você reconhecer quem de fato você é em Cristo. Amém? Se nós não descobrirmos quem nós somos em Cristo, nós vamos viver aquém daquilo que Ele quer para nós, que Ele quer de nós. Amém? E a palavra de Deus nos diz que quem está em Cristo é nova criatura. E o que é novo é novo. Amém? Quem está em Cristo é nova criatura. A palavra de Deus nos diz que Deus, a natureza, né? Ela está à espera, na expectativa. Amém? De ver a apresentação, a revelação, amém? Dos verdadeiros filhos de Deus, os filhos maduros, aqueles que reconheceram quem de fato são em Cristo, amém? E que manifesta a glória de Deus, a glória de Cristo na terra, porque foi para isso que você foi chamado. Então, o apóstolo Paulo, em outras palavras, ele estava deixando bem claro, né, aos irmãos aqui em Coríntios, né? Ele estava deixando bem claro que a sabedoria que ele trazia era uma sabedoria que era para todos eles e é para mim hoje, é para você. E é esta sabedoria que nós precisamos buscar. Então, primeiro nós precisamos confiar no Espírito, porque é ele que vai levar você a um coração quebrantado. Amém? E é a estes corações, o coração quebrantado, ao coração quebrantado, que Deus revela a sabedoria dele. Você não vai encontrar a sabedoria de Deus num coração arrogante. Eis a necessidade da gente medir, né, o nosso coração com o coração de Deus. Todos os dias. Amém? É o meu dever, é o seu dever. Então, a sabedoria de Deus, ela é soprada. Amém? Lá, naquele ouvido espiritual, lembra? No teu ouvido, no ouvido do teu espírito, do espírito que Deus te deu novo. Um espírito novo, lembra? Dar-vos-ei coração novo. Amém? Tirarei de vós o coração de pedra, darei a vocês um espírito novo. Ezequiel 36, 26 e 27, né? Darei a vocês um espírito novo, porei dentro de vós o meu espírito. Versículo 27 de Ezequiel 36. Amém? Ezequiel 36, versículo 26 e 27, é isso, né? Então, ele dá um espírito, ele te deu um espírito novo quando ele te vivificou, ele te deu vida. Ele te deu um espírito não proveniente do mundo, mas um espírito proveniente dele. E nesse espírito há ouvidos. Amém? Diferente dos teus ouvidos físicos. Por isso que lá em Apocalipse, quando ele fala, né, às igrejas, a revelação ali, através de João, ele diz o quê? Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você viu por que nós precisamos confiar no Espírito Santo? Porque ele só vai dar a revelação dele. E nesse texto aqui, do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz que o Espírito, ele conhece, só ele conhece as profundezas de Deus. Amém? O mais íntimo de Deus. Assim como o meu Espírito conhece o mais íntimo meu, assim também o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele conhece o mais íntimo de Deus. E é ele que vai revelar. E ele vai revelar os corações que estão íntimos com ele. Ele vai revelar os corações quebrantados. Então, a sabedoria de Deus, ela é soprada nos ouvidos, veja bem, nos ouvidos dos que oram no secreto. E essa sabedoria, ela rasga a escuridão da minha alma, ela rasga a escuridão da tua alma. Sabe tudo aquilo que está confuso? Amém? Que a gente quer ouvir assim de imediato de alguém, né? Ah, eu vou até alguém, uma pessoa, e de repente Deus vai me revelar através dessa pessoa. Sim, Deus revela, mas é muito pouco.
É muito pouco diante daquilo que Deus quer revelar quando você entra no secreto. Amém? Aí já é direto com você. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele quer revelar, assim como ele revelou ao apóstolo Paulo, e ele estava falando aqui para os coríntios, para que eles também tivessem essa iniciativa de buscar a Deus no secreto. Amém? Como ele está falando para mim e para você hoje, essa palavra está falando comigo e para você hoje, para que você tenha essa iniciativa, essa tomada de decisão. Glória a Deus. Então, a sabedoria de Deus, ela é soprada nos ouvidos dos que oram no secreto. E essa sabedoria, ela vai rasgar a escuridão da tua alma. Né? Essa sabedoria é a sabedoria oculta que ele revelou. Ele já revelou. Amém? Há muitos que procuram. Glória a Deus. E ele quer revelar a mim, a você, muito mais do que você já tem. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, agora, né? Vamos entrar no 7, ó. Mas falamos o quê, Raquel? Nossas palavras são sábias porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus, para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para o nosso benefício antes do princípio do mundo. Amém, glória a Deus. Veja bem, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculto, olha só, oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. É para você, é para mim. Por isso eu preciso confiar no Espírito Santo. E às vezes a gente é capaz de confiar nas pessoas, né? Num profeta que dá uma profetada para gente. Você está entendendo? E a gente é capaz de confiar no melhor amigo, na melhor amiga, entendeu? Em vez de buscar a presença do Espírito Santo. Deus está te chamando nesta manhã para você buscar mais da presença dele. Versículo 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo, olha aí. Então você pode procurar os príncipes deste mundo, as melhores pessoas deste mundo, as melhores faculdades, não é verdade? Os melhores profetas, mas ele disse que ele não revelou aos príncipes deste mundo, porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, você viu só? É a sabedoria que olhos não viram. Amém? Ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Entende? Então, eu preciso reconhecer quem eu sou em Cristo, urgentemente, para que eu possa ter o interesse, né, a disponibilidade, a decisão, a determinação de buscar, confiar no Espírito Santo, porque só ele vai revelar as coisas de Cristo. Só ele vai revelar a sabedoria de Deus para mim. Então, a sabedoria de Deus, ela é soprada nos nossos ouvidos, amém? E essa sabedoria que vai rasgar a obscuridade da nossa alma, a escuridão da nossa alma, amém? E essa sabedoria, ó, veja bem, a Bíblia diz que ela estava oculta, amém? Capítulo 2, versículo 7, ela estava oculta, é mistério, olha só. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que estava oculta. Lembra quando você ora em línguas? 1 Coríntios 14, versículo 4. Deus diz que a oração em línguas, a Bíblia diz que a oração em línguas é oração somente com Deus. Você só fala com Deus, é versículo 2. E o versículo 4 diz que é para edificar você, é para fazer você crescer. É dessa maneira que você vai amadurecer. Amém? É dessa maneira que nós nos tornamos perfeitos. Não é um esforço humano. Amém?
eu vou agora me esforçar para me fazer tudo certo. Não. Amém? Eu vou me esforçar sim para me estar no secreto com Deus, porque é de lá que vai vir, olha só, é de lá que vai vir o desejo, né, a vontade de estar cada vez mais na presença de Deus e descer cada vez mais para a cruz. Amém? E estar cada vez mais na cruz, descer mesmo do meu ego, da minha prepotência, da minha arrogância, né? Entendeu? E ser crucificado. Por isso que o apóstolo Paulo ele tinha razão de dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha razão de dizer: eu já estou crucificado. E agora já estou crucificado. E não, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, enquanto eu não morrer, enquanto nós não morremos do nosso orgulho, para o nosso orgulho, para a nossa arrogância, nossa prepotência, ao nosso achômetro, né, essa maneira que a gente, né, essa mania que a gente tem de achar que a gente já sabe tudo, entendeu? Enquanto você não reconhecer que é o Espírito Santo que sabe e que é com ele que você vai ter de Deus as revelações que ele tem para você, amém? O segredo que estava oculto, que ele quer revelar para mim, para você, e ele já revelou para muitos. Deus, olha só, ele oferece àqueles que temem, àqueles que têm fome. Amém? Ele oferece essa sabedoria para aqueles que têm fome, para aqueles que são íntimos dele. Amém? Que querem se tornar íntimos dele. A quem tem sede, a quem está disposto a ser humilhado para ser exaltado. Amém? Ele oferece essa sabedoria, Deus oferece a sabedoria dele para quem? Amém? Para aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de Deus. Amém? Glória a Deus. A sabedoria de Deus, ela não constrói impérios. Amém? Ela não te dá essa mentalidade de construir impérios, não. A sabedoria de Deus, ela vai te dar uma mentalidade de servo, de pessoa que vai dedicar o seu amor a Deus. Ela vai te dar um coração quebrantado. A sabedoria de Deus, ela vai trazer um resultado. É esse o resultado que ela vai trazer para você. Amém? É o resultado de construir você como santo. Amém? Como perfeito. Lembra? Sede santos, porque eu sou santo. Jesus diz isso. Deus diz isso. Amém? Amém? Então, não confie na sua sabedoria, confie na sabedoria de Deus. E essa sabedoria, ela começa quando a nossa termina. Amém? Quando começa a sabedoria de Deus? Quando termina a sabedoria do mundo. Então, você que se prepare, nós que precisamos nos preparar, amém? Para perder, olha só, para perder status. Amém? Para perder status. Amém? Ser chamados de loucos, né? Ser rejeitados pelos homens. Nós temos que nos preparar para isso. Glória a Deus. Às vezes a gente quer, né? Que as pessoas elogiem. Olha só, você fez bem feito. Elogie o trabalho que a gente fez na igreja, né? Na obra, entendeu? Como pastores, a gente deseja, anseia elogios, né? Como crente, a gente quer elogios dentro da nossa casa. Você está entendendo? Quando Deus diz que nós temos que estar na cruz, é lá na cruz os que nós vamos achar o segredo, olha só, que vai vir a revelação de Deus para mim e para você. Então, a sabedoria de Deus, ela não começa aonde, aliás, ela só começa aonde termina a sabedoria do mundo. Amém? A sabedoria, veja bem, a sabedoria de Deus, ela só começa quando termina a sabedoria do mundo. Amém? É aos pés da cruz. Então, a sabedoria de Deus, ela só é acessada pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus. E se o Espírito não revelar, tudo vai permanecer selado, intacto. Entendeu? Muitas pessoas, elas estão dentro das igrejas, ouvindo a palavra, ouve, de manhã, de tarde, de noite, mas continua a mesma. Continua, a sabedoria de Deus para elas está selada. E agora você sabe qual é o segredo para que seja revelada. É a sua intimidade. Amém? Quanto mais você está na presença de Deus, você tem que decidir
entendeu? Quando você ainda se encontra no nível de que você é convidado, né, para estar numa igreja, para estar orando, numa sala de oração, quando você ainda se encontra nesse nível, né, de inconstância, entendeu? De fazer de forma malemar, como diz o ditado, né? De qualquer modo, e a sabedoria de Deus vai continuar intacta para você. E assim é com você e comigo. Essa palavra é para nós, amém? Então, a sabedoria de Deus, ela só é acessada pelo Espírito Santo. E se o Espírito não revelar, tudo, entendeu? Vai continuar selado, entendeu? Tudo permanece selado, tudo permanece intacto, entendeu? Fechado. Então, o Espírito é o agente da revelação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O Espírito Santo, por isso que ele diz assim, a minha mensagem, né, não consiste em sabedoria humana. Olha aí. Por quê? Porque é o Espírito Santo o agente dessa revelação. É ele o agente. Sem ele, tudo é letra. Tudo é letra. Entendeu? Sem ele, tudo é natural. Lembra? 1 Coríntios, nesse mesmo capítulo, versículo 14, diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então, sem a revelação do Espírito, tudo é natural. Tudo é natural, tudo é razão. E aí que leva, às vezes, até mesmo o crente, né? Leva, nós estamos falando de crente mesmo, leva o crente a se irritar, a dizer: ah, meu Deus, por que Deus não me ouve? Por que Deus não fala comigo? Entendeu? Por que todas as pessoas, né? Muitas pessoas na minha frente ouvem Deus e eu não ouço? Por que outros são abençoados e eu não sou? Você está entendendo? Leva a pessoa a se irritar. Por quê? Porque ela está no natural, ela nunca entra no sobrenatural. Por quê? Porque ela nunca decide estar em intimidade com o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem revela o que os sentidos, os teus ouvidos, os teus olhos, entendeu? Não conseguem entender. É ele que revela. E ele revela no Espírito, no teu Espírito. Então, é o Espírito Santo quem revela o que os sentidos não recebem, não percebem, amém? Não veem, entendeu? É ele quem escancara, é ele que vai escancarar, é ele que vai deixar bem visível o invisível, entendeu? É o Espírito Santo que vai deixar visível, que vai tornar visível o invisível para você. Sabe, as coisas que estão obscurecidas, que você não entende, que você não compreende, é ele que vai escancarar para você. Amém? Glória a Deus e para mim. Então, Deus tem as suas revelações, né, para os mais quebrantados. Para quem Deus tem as revelações dele? Para os mais quebrantados. O apóstolo Paulo fala isso aqui, ó, né? No capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preparou ou seja, Deus preparou antes dos séculos para nossa glória. E o versículo 9 ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou ao coração humano, são as que Deus preparou para quem? Para os que o amam. Glória a Deus. Então, uma pessoa que ela é forçada, né? Ela é convidada, ela é arrastada para estar na presença de Deus. Isto é amor a Deus? Porque a Bíblia está dizendo que ele preparou para aqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus, eles sempre dão um jeito para estar na presença de Deus. Glória a Deus. Sempre você vai dar um jeito para estar na presença. Isso é lógico. Isso aí é lógico mesmo, é lógica, né? Você vai sempre dar um jeito, você vai se virar, você vai se esforçar, você vai dar o seu máximo, entendeu? Por aquele que você ama, pelas pessoas que você ama, não é? Não está se falando de lógica, entendeu? Pois é, então é impossível? É difícil? Não é, entendeu? Difícil, impossível é a revelação, entendeu? Mas não é impossível você querer, você decidir. Basta você querer. Ele diz: se credes. Olha aí. Qual é a porta? Ou seja, qual é a chave que abre a porta do impossível? É o teu querer. É a tua vontade.
Amém? Está se falando de algo impossível, a revelação de Deus para o coração do homem. Mas você tem a chave. Glória a Deus, você tem a chave. Quando Pedro, ele revelou, né? Deus deu a revelação, Jesus disse isso para ele, que quem revelou para ele foi o próprio Pai, né? O Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Todo-Poderoso, revelou para Pedro, né? E quando Jesus disse, e vocês, o que vocês pensam que eu sou, né? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro disse, tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Então, e Jesus disse, olha, Pedro, não foi carne que te revelou isto, mas foi o Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, Deus quer fazer isso comigo, com você, revelar os segredos dele, para mim e para você, se nós estivermos dispostos a morrer. Amém? A estarmos na cruz. Amém? Vamos em Romanos capítulo 6. Glória a Deus, olha o segredo, amém? Olha a chave. Então, a chave da revelação não está no intelecto, amém? A chave da revelação, ela está no espírito, né? No meu espírito, no teu espírito, de um vaso, no espírito de um vaso rendido. Aonde está a chave da revelação, pastora? Está no espírito de todos quanto se aquebrantam, de todos quanto se rendem. Vamos lá? Romanos 6, versículo 1 em diante, até o 4. O que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo, fomos sepultados com ele na morte para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai, com poder glorioso, também vivamos uma vida nova. Amém? Também vivamos uma vida nova, sabe? Eu tenho me encontrado com pessoas que às vezes elas querem um resultado na vida delas, elas querem que você chegue para elas e dizem: Ah, Jesus te ama, você é muito especial. Mas sabe, tipo de pessoas que elas estão vivendo no pecado e elas não querem largar. Tipo assim, o cachorro que tá com osso, né? Lambendo aquele osso e não quer largar. E se você for tomar, você já tentou tomar um osso de um cachorro? Que ele tá lambendo aquele osso que já tá até seco, entendeu? E aí você vai tentar tomar, ele vai te arpoar, ele vai querer te morder. Então nós encontramos pessoas, eu tenho encontrado pessoas que elas estão vivendo no pecado, na vida lascada mesmo, lá no fundo do poço. E elas têm o desejo, sim, dentro delas, entendeu? De ter Jesus, de querer uma vida nova. Elas têm, mas falta o esforço, a determinação. E você chega para elas e você só tem que falar uma coisa, você não pode falar outra coisa. Você tem que mostrar a cruz para ela. Você tem que dizer, olha, está aqui, Romanos 6. Primeiro, nós não vamos pregar um Cristo ressurreto para alguém. Temos que pregar um Cristo crucificado, porque primeiro a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está falando, nós temos que estar crucificado com ele. E ter que estar crucificado é largar o pecado, é decidir ou uma coisa ou outra, não dá para viver com as duas coisas. Entendeu? E você sabe aquele profeta que chega diante da pessoa que está ali vivendo no pecado, ela quer a solução, mas ela não quer que você diga que ela precisa renunciar. Não dá, né? Pois é. O segredo de Deus para minha vida, para sua vida, é para aqueles que renunciam. Amém? É se eu renunciar. Se eu querer, se eu estou decidido a viver uma vida de renúncia. Então você pode viver por revelação. Amém? Você pode viver por revelação, você pode querer decidir, né, na sua vida, ser guiado pela palavra, amém? Pela palavra do Espírito Santo, enxergar, entender o que ninguém entende, o que ninguém compreende. Você pode, mas tem uma condição. O Espírito não revela a quem, entendeu? A quem busca glória. Entendeu? A quem quer continuar com o osso, né? Com o pecado, né?
O Espírito não revela para quem busca a sua própria glória, nem para quem despreza a renúncia de si mesmo. Entendeu? Não revela, não. Gálatas 5,16 diz que os frutos do Espírito virão para a minha vida, para a sua vida, quando eu decidi andar no Espírito. Amém? 1 Coríntios 2,12, ele diz que ele nos deu um Espírito proveniente dele, para que nós possamos provar, viver, desfrutar da glória dele, daquilo que ele tem para nós, que é a revelação pelo Espírito. Então, perdemos a sabedoria de Deus, porque nós buscamos o Cristo glorificado, antes de buscarmos a viver com ele crucificado. Se tivermos dispostos a estarmos crucificados com ele, podemos sim viver uma vida com ele glorificado. Amém? E ele diz que é isso que nós temos. Nós somos co-herdeiros com ele, co-herdeiros com Cristo. Amém? Se com ele padecemos. Amém? Se com ele estivermos crucificados. Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante, até o 17, você vai ver. Somos co-herdeiros com ele, se com ele padecermos também na sua cruz. Amém? E qual é a nossa cruz? Largar o osso. Largar aquilo que nós temos de muito prazer. Entendeu? Que nós não queremos largar. Entendeu? E que a gente olha assim e vê impossível. Não, pastor, isso é impossível para a minha vida. É impossível de eu largar. Também é impossível a revelação. Você viu quando se torna impossível a revelação de Deus para nós? Quando nós não queremos deixar o nosso coração ser quebrantado. Então, a sabedoria de Deus, ela está oculta na cruz. Amém? E por isso que o apóstolo Paulo diz assim, com ele já estou crucificado, agora já não vivo mais eu. Amém? Agora eu vivo que a vida de um Cristo ressurreto, glorificado. Amém? Então, entenda, para viver uma vida de um Cristo glorificado, ressurreto, é preciso viver uma vida de um Cristo crucificado. Amém? De Jesus Cristo crucificado. Então, a sabedoria de Deus, ela está oculta na cruz, onde ninguém quer procurar. Por isso é que as pessoas negam, né? Por isso que as pessoas rejeitam a cruz, né? Entendeu? Por isso, não é acessada. Por isso que a vitória, as bênçãos não são acessadas. Entende? Entendeu? Porque o homem precisa morrer para si mesmo, abrir mão da sua imagem, abrir mão da sua proteção. Amém? A imagem que ele protege. Quantos protegem sua imagem, né? A gente vê pessoas na igreja, elas querem que o pastor pregue aquela palavra dura lá para as pessoas, mas elas não querem ir lá e pregar. Entendeu? Até para os seus familiares. Entendeu? Elas não querem ir lá e pregar e dizer assim, olha, você está no erro. Não querem, por quê? Por quê? Porque elas vão ser rejeitadas. Então, não, vamos deixar que o pastor ele tenha as costas largas, né? Deixa ele falar. Você está entendendo? Não, é para você. A cruz é para você também. Você não quer as revelações de Deus? Você não quer? Então tem cruz para você. Então a sabedoria de Deus, ela está na cruz. Foi lá que Deus guardou a sabedoria dele. Amém? Foi na cruz. Foi na fraqueza. Foi na derrota na cruz. Amém? Foi lá quando Cristo foi crucificado. Foi lá que a morte foi vencida. Amém? Foi lá que o inferno foi derrotado. Você quer derrotar o inferno? Vá para a cruz. Decida viver uma vida de renúncia de si mesmo. Abrir mão, né, da sua própria imagem, né, que você protege, que você idolatra. Entendeu? O que meu marido vai pensar? O que meu filho vai pensar? O que minha filha vai pensar? O que minha esposa vai pensar? O que meu amigo, meu melhor amigo lá fora vai pensar? Você está entendendo? A gente coloca tantas barreiras, né? Entendeu? As pessoas como barreiras, entendeu? Agora você está entendendo? Na realidade, nós colocamos barreiras para que a revelação de Deus não venha para nós. Você nem sabe por que você tem colocado barreira até hoje para não estar na presença de Deus,
para não buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entendeu? Então, olha só, a cruz, ela é o fim do homem. A cruz é o meu fim. A cruz é o fim do homem natural. Aonde é que acaba o homem natural? Na cruz, Romanos 6, pode ver aí. Que diremos nós? Continuaremos no pecado para que a graça abunde cada vez mais, superabunde cada vez mais? Não, se já estamos crucificados com ele, para quê? Para que nós possamos andar em novidade de vida, de revelação a revelação. E é o próprio Espírito Santo que vai revelar no teu espírito o querer, a vontade dele. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Não é mais tempo, eu não posso mais viver, eu não posso mais continuar vivendo o homem natural. A cruz é o fim da sabedoria terrena. Veja bem, a cruz é o fim da sabedoria terrena. É na cruz, foi na cruz que Deus escondeu sua glória. Amém? Na vergonha, entendeu? Ele escondeu sua vitória, entendeu? Na derrota, ele escondeu sua força, sua fraqueza, olha só, entendeu? Na derrota, na fraqueza, entendeu? Ele escondeu, é lá na tua fraqueza, na minha fraqueza, que está a minha força, que é a própria força de Deus. Então, ele escondeu tudo que você precisa, ele escondeu na cruz para você e para mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele diz, quem quiser me seguir, né? Quem quiser me conhecer, me seguir, ele está dizendo, tome sua cruz. Amém? Passe pela cruz. Quem quiser descobrir a revelação de Deus, vamos ficando por aqui, né, queridos? Quem quiser descobrir a revelação de Deus para si, quer descobrir, né? Quem quiser, tome sua cruz. Amém? Siga-me. Ele diz, Jesus diz. Então, quem quiser a revelação do Espírito Santo, amém? Tem que passar, ele diz, é como se Deus está dizendo assim, passe por aqui, ó, passe pela cruz. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. Amém? Olha, Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus, abençoe a sua família e que esta palavra venha nos moldar. Amém? Que essa palavra venha nos regenerar cada dia. Como diz em Tiago, capítulo 1, né, versículo 18. Que esta palavra venha nos levar, amém? A revelação, olha que revelação, né? A palavra de Deus, ela nos leva a nos tornar o melhor de Deus nessa terra. Amém? O melhor da criação de Deus. Aonde está escrito isso, pastora? Tiago, capítulo 1, versículo 18. Cada vez que a palavra de Deus, ela nos lava. Ela nos lava. Às vezes eu estou ouvindo uma pessoa, está lá o problema, entendeu? Eu não penso duas vezes, eu vou lá com a palavra. Se eu ficar duas horas, 1 hora, 2 horas com a palavra, para mim é ganho. Amém? É ganho tanto para mim como para aquela pessoa, é ganho para o céu. Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.